Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Bruno, monitor de urologia que vocês conheceram. Pessoal, eu vou passar aqui para vocês uma aula que eu já tinha pronta, que eu já tinha apresentado em um evento anterior, em uma liga acadêmica que eu participava, que era a LAPAC. Eu vou falar para vocês sobre a instrumentação cirúrgica. O foco dessa aula, principalmente, vai ser para aquelas pessoas que estão no HP5 clínico, e que não vão passar pela cirúrgica. E o professor Rui, ele consegue abrir a oportunidade para que quando vocês forem lá acompanhar cirurgias ou no OFIR ou então no HC, às vezes vocês realizarem instrumentação. Então, o meu foco principal vai ser isso, falar sobre instrumentação cirúrgica, principalmente voltado para esse tipo de pessoa que nunca teve contato em uma liga acadêmica, por exemplo, com os instrumentais cirúrgicos, certo? O conhecimento aqui que eu vou colocar para vocês é vocês reconhecerem ele, porque a questão de empunhaduras, questões mais específicas, como você coloca, como você vê, como você pede para o cirurgião, às vezes isso é muito melhor sendo na prática mesmo, eu mostrando lá para vocês em algum determinado dia, presencialmente. E também tem algumas coisas específicas que vai ser para o HP cirúrgico, certo? Então, o meu foco principal é para você que quer instrumentar lá com o professor Rui, mas nunca teve contato com nada na cirurgia, certo? E uma dica que eu dou para vocês, tá, gente? Se você nunca suturou, você nunca teve essa oportunidade de instrumentar, etc., o professor Rui é a melhor pessoa para você fazer isso, porque ele é um professor extremamente paciente e tem absoluta certeza, entendeu? Ele é a melhor pessoa para você começar a seguir essa vida, você fazer esse primeiro procedimento, tá bom? Então vamos lá. Então, inicialmente, a introdução sobre instrumentação cirúrgica. Logicamente, a gente precisa realizar o preparo da sala cirúrgica para que nós possamos realizar uma cirurgia. Quando vocês forem para o HC, especificamente tem algumas regrinhas, cada hospital tem a sua regrinha, e existe vários profissionais que fazem essa manutenção dessa preparação dessa sala cirúrgica, certo? Para especificamente a instrumentação, o primeiro ponto que nós precisamos verificar é essa daqui, é a mesa cirúrgica, a mesa de instrumentação, perdão, certo? O que acontece aqui com a mesa de instrumentação? Nós temos dois tipos de mesa. Nós temos a mesa auxiliar, que é essa daqui. Possivelmente vai ser essa que vocês vão observar. No HC, de vez em quando, ela não tem nesse formato como se fosse um formato retangular. Às vezes vocês podem observar ela no formato como se fosse um formato de rim, um formato fusioliforme, certo? Isso é de local e de acordo com a disponibilidade, tá? E também para ela, a mesa auxiliar é a principal, certo? Lá no finalzinho dos slides eu vou colocar para vocês onde normalmente a gente insere a mesa auxiliar de instrumentação. E aí, em determinadas cirurgias, às vezes é necessário você ter uma outra mesa, que é a mesa de maio. Vocês podem perceber que essa mesa de maio ela é um pouquinho diferente. Normalmente ela fica mais próxima do cirurgião. E aí, às vezes, essa mesa de maio, o cirurgião, quando ele precisa utilizar muitos instrumentais e de forma muito mais recorrente para agilizar, às vezes ele pode colocar esses instrumentais em cima da mesa de maio. Ou então, às vezes, alguns outros equipamentos que às vezes ele possa estar utilizando. Mas de uma forma geral, o que vocês vão observar principalmente é a mesa auxiliar. Para que você consiga entender como se realiza a instrumentação cirúrgica, o primeiro ponto que você precisa entender são os tempos cirúrgicos. Os tempos cirúrgicos eles são divididos em 6 de forma didática. Isso é muito importante vocês entenderem, tá, gente? O que a gente está mostrando aqui para vocês é uma forma didática. Até a apresentação, como nós iremos distribuir os instrumentais, é uma forma didática. Vocês vão ver que na prática não é assim que funciona. Vai depender muito do instrumentador e também vai depender muito também dos profissionais, os técnicos de enfermagem, instrumentadores, que organizam aquela mesa, certo? Só que se você tem mais ou menos essa noção, facilita muito. Você bate o olho e você já entendeu como é que foi a organização daquele profissional, beleza? Então vamos lá para os tempos cirúrgicos. O primeiro tempo cirúrgico que eu vou falar aqui para vocês é a diérese. A diérese nada mais é que a separação de tecidos. É aquele momento, isso daí eu vou falar bem por cima para a aula ser um pouco mais rápida, isso daí vai ser mais específico no HP5 cirúrgico, mas basicamente é a separação de tecidos. É quando você começa a realizar a incisão
e é o momento que você entra, gera uma via de acesso para algum local. É interessante notar, para vocês terem uma noção, que às vezes você pensa, diéreos, quando eu pego o bisturi e faço uma incisão, eu cortei. Na verdade, nenhum. No momento que você pega, por exemplo, uma seringa, né, e aí você, por exemplo, realiza por meio da agulha uma exposição, você gera uma via de acesso, aquilo é uma diérese, tudo bem? Então, a diérese é aquele procedimento que gera vias de acesso para determinados locais. O segundo tempo cirúrgico, como o próprio nome está dizendo, é a apreensão. Aqui, de uma forma geral, você está vendo aí vários instrumentais em que os cirurgiões eles estão realizando, né, esse tempo cirúrgico de apreensão. Por exemplo, esse cirurgião aqui está pegando uma pinça anatômica e ele está prendendo, né, está realizando a apreensão de uma determinada estrutura, ou essa estrutura para ele ficar realmente segurando ou fazendo uma pequena exposição, enfim. São aqueles instrumentais cirúrgicos muito dinâmicos em que você vai fazendo basicamente a apreensão de tecidos, a movimentação de tecidos. O segundo ponto, né, que é um tempo cirúrgico fundamental e é um tempo cirúrgico que os instrumentais desse tempo cirúrgico, principalmente quem for para o HC, é muito importante que vocês saibam, que é a hemostasia. Esse tempo cirúrgico, como a maioria das pessoas sabe, é literalmente aquele tempo cirúrgico que você realiza de alguma forma a interrupção do sangramento. Então, por exemplo, essa interrupção do sangramento, quando você pensa aqui na instrumentação cirúrgica, é a utilização de algumas pinças hemostáticas. Então aqui, por exemplo, você está fazendo uma apreensão por meio de uma pinça anatômica, e aí está sendo realizada aqui uma hemostasia por meio de uma pinça hemostática. Tudo bem? A próxima, como o próprio nome está dizendo, o tempo cirúrgico é a exposição. Você vai utilizar vários instrumentais para basicamente expor locais, expor órgãos, expor tecidos, expor áreas cirúrgicas que você queira ter acesso. Existem algumas características específicas que a gente vai comentar daqui a pouquinho, mas é o próximo tempo cirúrgico. Em seguida, nós temos os tempos cirúrgicos que nós chamamos de especiais. Nesse local aqui da mesa cirúrgica, basicamente você vai colocar instrumentais especiais que são específicos daquela determinada especialidade. Eu já vou avisando logo para vocês, entendeu? A urologia ela tem muitos instrumentais especiais. E devido a diferentes tamanhos, devido a diferentes formatos, vocês vão perceber que às vezes a mesa cirúrgica, por exemplo, da urologia, ela não vai se configurar dessa forma, entendeu? Justamente devido às características dos materiais especiais da urologia, certo? Mas, por exemplo, aqui nos especiais existem várias pinças se você fosse fazer uma laparotomia exploratória. Então, você colocaria vários instrumentais específicos para a laparotomia. Se fosse fazer uma cirurgia ginecológica, você iria colocar instrumentais específicos para aquela determinada cirurgia, certo? E, por fim, a síntese, né? A síntese que comumente, entre aspas, tá, gente? A gente sempre vai denominar de uma forma geral como se fosse sutura, mas não necessariamente a sutura é um tipo de síntese, em que há um momento que você vai coaptar todos os locais que você gerou uma via de acesso. Então, basicamente, você criou uma via de acesso por meio da diérese e agora por meio da síntese você vai tentar fechar, você vai tentar, de acordo com todas as possibilidades que você possui, você vai ter que tentar obliterar aquela via de acesso por meio da síntese, beleza? De uma forma geral, a síntese é aquele momento que a gente sempre bota na nossa cabeça que é o momento de sutura, tá bom? Mas lembre-se que não é somente a sutura que é um tipo de síntese. Então vamos agora comentar cada instrumental de cada tempo cirúrgico. Então inicialmente aqui pela diérese, o nosso famoso bisturi, deixar muito claro para vocês que quando o profissional pedir para vocês bisturi, você tem que entregar o cabo juntamente acoplado já com a lâmina de bisturi. Então essa é a primeira característica que vocês precisam entender. Quando ele pedir o bisturi, você já tem que estar acoplado. Se ele falar bisturi, você entregar só o cabo, não, você só entregou o cabo de bisturi, está errado, tudo bem? O tamanho do cabo do bisturi, vocês vão perceber, existem dois tipos, o cabo número 3 e o cabo número 4. Basicamente, esses dois tamanhos estão bastante relacionados com qual lâmina eu vou acoplar. Então, de uma forma geral, olhando logo o número das lâminas, você vai possuir um macete, né, que a gente é muito comum na UEPA a gente fazer isso. As lâminas de menor idade
normalmente elas vão ser acopladas no cabo número 3, e as lâminas de maioridade, né, a partir de 18, elas vão ser acopladas no cabo número 4. Percebam, só de olhar vocês conseguem observar que as lâminas que vão para o cabo número 4, elas já são mais robustas. E aí quando você observar os dois cabos, vocês realmente vão observar isso. No cabo número 4, ele é maior do que em relação ao cabo número 3, tá bom? E existe especificamente uma empunhadura específica para você manusear o bisturi como um todo. Essa empunhadura vocês vão aprender melhor na parte cirúrgica. Mas já dando aí o spoiler para vocês, o ideal é que você pegue em um formato como se fosse de uma caneta, certo? Então, quando vocês pegarem o bisturi, tentem pegar ele como se vocês estivessem pegando a caneta mesmo de vocês, tá bom? Outros instrumentais que também geram vias de acesso são as tesouras, né? Então, de uma forma geral, só para que vocês tenham mais ou menos uma noção, né? As tesouras elas têm especificamente as próprias estruturas, né? Então, ela tem aqui os anéis, que é onde você vai colocar o dedo. Deixar muito claro que você vai ter que colocar aqui, você tem que colocar o polegar e você tem que colocar o dedo anelar, certo? Por quê? Porque o dedo indicador ele vai estar voltado ao longo de toda a direção à estrutura da tesoura, e o dedo médio ele vai ficar bem aqui dando suporte. Então, dedo polegar, o dedo indicador para essa região, o dedo médio ele vai dando suporte aqui em cima do outro anel, e aí o dedo anelar, o quarto dedo, ele vai estar localizado no outro anel, tá? Então, quais são as estruturas da tesoura? Então, os anéis, aqui as duas hastes, o fulcro e as duas pontas ativas, certo? Vocês vão ver melhor isso lá na parte cirúrgica. As funções, né, basicamente, das tesouras. As funções das tesouras, a gente sempre pensa aí na questão de cortar, né? Mas, de uma forma geral, as tesouras ela também podem realizar um procedimento que nós chamamos de vulsionar. Perceba aqui que você está fazendo uma apreensão com uma pinça, e aí você coloca a tesoura fechada e aí você abre. Aí eu já deixo, por favor, quem estiver próximo, quando estiver olhando a cirurgia, gente, isso é muito comum. Então você realizar a divulsão de tecidos é super comum, certo? Então você vai observar que ele coloca a tesoura fechada e ele abre no interior do tecido. E o tecido vai se abrindo, gente. Literalmente, como se você estivesse separando folhas de livro. Tudo bem? Então, esse é uma das manobras, um dos procedimentos que vocês vão observar bastante e é também uma das funções das tesouras. A empunhadura da tesoura eu já comentei no slide passado, tudo bem? No momento anterior. E aí, basicamente, existem dois tipos de tesoura. Eu vou ser muito sincero com vocês, tá, gente? Aqui é a forma didática, mas lá no serviço de saúde, mano, é o que você olhar. Entendeu? É o que às vezes estiver mais fácil, o que estiver disponível. Porque às vezes quem monta o kit cirúrgico, às vezes o profissional ele não tem toda essa não tem esse conhecimento sobre a diferença de função dessas duas tesouras. Mas você tem dois tipos de tesoura. Perceba, aqui eu tenho duas tesouras que elas são diferentes. Essa daqui é a tesoura de Metzenbaum. A tesoura de Metzenbaum, percebam, a ponta ativa dela é menor. A ponta ativa dela também você percebe que ela é um pouco mais delicada. E o fulcro dela normalmente está voltado mais para a ponta ativa. E a arte ela é mais longa. A tesoura de Metzenbaum normalmente ela é utilizada para cortar tecidos. Ah, eu vou divulsionar. Se você vai divulsionar, você usa a tesoura de Metzenbaum. Ah, eu vou fazer a retirada de um tecido e vou utilizar uma tesoura. Você vai utilizar, de preferência, a tesoura de Metzenbaum. Beleza? E quando você utiliza a tesoura de maio, normalmente você vai utilizar em tecidos não orgânicos. Então, por exemplo, o professor Rui pediu tesoura, ou o residente que estiver lá, tesoura. Qual das tesouras, tesoura no momento está terminando a sutura. Aí ele vai cortar o fio. Ele pedir tesoura, qual é a tesoura que você vai entregar? Não vai ser a tesoura de Metzenbaum. Você vai entregar, se tiver lá, logicamente, a tesoura de maio. Certo? Então isso daí é interessante já para que vocês possam ir treinando. Então quando vocês chegarem na mesa cirúrgica, vocês vão olhar, já identifiquem quem é a Metzenbaum, quem é a tesoura de maio, porque de acordo com o que ele estiver pedindo, de acordo com o tempo cirúrgico, ele está no início da cirurgia, vai divulsionar, você já sabe, se ele pedir tesoura, você já entrega a Metzenbaum, tudo bem? Se bem que provavelmente ele já vai pedir para você Metzenbaum, tudo bem?
Próximo, tempo cirúrgico de preensão. Nós temos basicamente maior representatividade desse tempo são as pinças anatômicas. Você pode perceber que a pinça anatômica, a sua ponta ativa, ela está aqui, olha, serrilhada na sua ponta terminal, certo? Na sua porção mais distal. Aqui no maior zoom vocês conseguem observar isso com mais clareza. E de uma forma geral, quando vocês forem pegar também a pinça, novamente, vocês vão pegar com o polegar aqui embaixo e com o dedo indicador aqui em cima, certo? Para que vocês consigam fazer esse movimento. Você não pode colocar dois dedos aqui em cima. Simples, normalmente você coloca o polegar embaixo e o indicador em cima. Essa é a forma correta da forma de preensão, da forma de pegada, de empunhadura das pinças anatômicas. E quando você observar a pinça a dente de rato, qual é a diferença? Ela não tem essas ranhuras. Ela agora já tem como se fosse um formato de dente de rato. Qual é a diferença? Cara, só olhar. Essa pinça aqui, ela dá uma melhor preensão, dá uma melhor firmeza. A partir disso, ela é mais traumática. E essa pinça aqui, ela é menos traumática. Então, pensa comigo. Você vai pegar, por exemplo, um vaso. E você precisa pegar a partir de uma pinça. Se é um vaso sanguíneo, qual pinça você vai utilizar? Logicamente, você vai tentar pegar aquele vaso sanguíneo por meio da pinça anatômica com esse formato de ponta ativa. Agora, por exemplo, você vai tentando expor, você está abrindo, acabou de fazer a incisão e você vai, por meio, vai fazer, por exemplo, a divulsão, e aí você vai ter que ficar segurando a pele. A pele já é um tecido mais rígido, um tecido mais firme. Qual é a melhor pinça para que você possa pegar? Você pega logo com uma dente de rato. Mas, poxa, Bruno, não vai traumatizar um pouco? Ok, pode até traumatizar. Mas lembrem-se que aqui você vai ter mais firmeza na apreensão. E se você utilizar essa pinça, você vai perceber que a pele vai ficar escorregando. No final de tudo, às vezes você pode traumatizar mais com essa pinça do que com essa pinça que no momento que você pegar, você realmente tem a firmeza e ela não vai ficar escorregando. A outra pinça é a pinça de Addison, ela também tem a dente de rato e também tem a ponta ativa atraumática, só colocando, essa porção aqui é a ponta ativa mais atraumática. E aqui vocês estão percebendo que, como ela é mais fina, ela é principalmente utilizada em tecidos mais delicados. Então, por exemplo, eu utilizei o exemplo do vaso sanguíneo no slide passado, mas o ideal para você realmente pegar o vaso sanguíneo é por meio da pinça dente de Addison com a ponta traumática, beleza? Próximo, hemostasia. Aí que começa o ponto, Porque você tem aí vários tipos de pinças anatômicas, de pinças hemostáticas, desculpa. E aí são várias. E aí você fica, poxa, e agora? Começa os nomes estranhos. Porque realmente, na cirurgia você tem vários epônimos. E aí, a partir desses epônimos, tenham consciência que ao longo do tempo, se vocês estiverem com frequência, isso daí vai entrando realmente com maior facilidade para vocês. Então, a primeira, nós chamamos de pinça de Halsted. A pinça de Halsted, aí é o ponto, vai ser olhando para que vocês consigam identificar. Normalmente, ela também é chamada de pinça mosquito, porque ela é um tipo de pinça hemostática mais delicada. Ela é menor, certo? E aí percebam que eu tenho essa Halsted curva, eu também tenho a Halsted reta, certo? Então isso daí já mais uma informação importante para vocês. Os instrumentais cirúrgicos, principalmente relacionados às pinças anatômicas, eles podem ser curvas, aqui a ponta ativa curva, para facilitar acesso mesmo, ou também pode ser reto, beleza? Vocês vão perceber, olhou uma pinça que parece uma pinça hemostática e é a menor de todas no campo, provavelmente, por favor, olha o termo que eu estou utilizando, é uma Halsted, certo? Bem, características das pinças hemostáticas é que você sempre tem que olhar aqui o local que ela vai realizar a hemostasia, a ponta ativa dela, e você tem que olhar aqui a cremalheira. A cremalheira, quando você fecha a pinça, ela prende, certo? Ela se fecha, tudo bem? Quando vocês estiverem na prática, quando a gente estiver presencialmente, eu posso levar alguns instrumentais que eu tenho, Quem sabe, já sabe que eu sou dentista, então eu tenho alguns desses instrumentais cirúrgicos, e aí eu posso mostrar aí para vocês, tá bom? Próxima pinça, é a pinça Kelly. Aí você olha, espera aí, Bruno, não é igual praticamente a Halsted? É aí é que vem um ponto, vocês estão vendo a importância de você ver realmente a olho nu. É porque a Halsted ela é menor do que a Kelly, certo? Só que tem uma característica que vocês
vão precisar observar na pinça Kelly. Ela é uma pinça hemostática e preste atenção aqui nas ranhuras da pinça Kelly. Percebam que as ranhuras da pinça Kelly, ela vai até aproximadamente 2/3 aqui da ponta ativa. Por quê? Porque a próxima pinça hemostática que eu vou mostrar para vocês é quase igual. É a pinça Criley. E qual é a diferença? É que a ranhura da pinça Criley, ela vai até toda a porção aqui da ponta ativa do instrumental. Então dá para entender. Aqui você tem vários instrumentais muito parecidos. A Halsted, que ela é um pouquinho menor. Você tem a Kelly, que aí você sempre tem que diferenciar a Kelly, principalmente por meio aqui da ponta ativa. Você olhou, 2/3 tem ranhura, é Kelly, acabou. E a Criley é aquela que todas as ranhuras vai até o final. Bruno, e a Halsted? Como é que vai ser as ranhuras? As ranhuras também vai até o final. Ela entra toda a porção interna da ponta ativa. E aí realmente vai muito pelo tamanho. Beleza? Então daí, quando o profissional pedir, aí vou para a prática, tá, gente? Deixar claro, porque o meu foco aqui é dar uma orientação principalmente para o pessoal que vai para o centro cirúrgico sem ter tido a parte de HP cirúrgica. Dificilmente ele vai falar, eu quero uma Criley, agora eu quero uma Kelly. Normalmente não tem essa distinção. Então, no momento que ele falar Kelly, se você entregar uma Criley, provavelmente ela vai fazer a mesma função, certo? Às vezes você vai olhar a mesa cirúrgica, aí você vai ver, meu Deus, qual é a Kelly, qual é a Criley? Calma. Provavelmente todas aquelas pinças hemostáticas que estiverem naquele local vai ser basicamente para a mesma finalidade. Provavelmente, tá bom? Agora, se ele realmente quiser uma Halsted, ele vai pedir, certo? Pode ter certeza que aí ele, não, quero uma Halsted porque eu quero fazer uma hemostasia de um vaso bem pequenininho aqui. Então aí ele vai solicitar. A próxima pinça, né, que também é uma pinça hemostática, é a pinça Mixter. A característica dela, percebam aqui que na porção distal dela, gente, ela tem quase como se fosse um L, certo? Ela é uma pinça hemostática, principalmente, imagina que eu estou aqui, o laser vermelho é como se fosse uma estrutura, certo? Vou voltar aqui rapidinho. Se eu tivesse uma estrutura, por exemplo, nessa curvatura aqui dessa Criley, seria um pouco mais difícil você colocar, né? Você passar por baixo da estrutura para você fazer a hemostasia. A pinça Mixter, ela tem essa característica. Por ela ser o ângulo dela ser quase 90 graus, você pode passar por baixo das estruturas e aí às vezes de determinadas estruturas e aí você conseguir realizar a hemostasia daquele vaso, tá bom? Outra pinça é a pinça Kocher. A pinça Kocher, assim, ela é uma pinça hemostática, mas ela tá até aí com asterisco porque tem algumas literaturas que falam que ela é especial. Tem outras características da Kocher é que a maioria, às vezes, alguns profissionais não gostam porque ela, no final dela, tem a ponta, né, do estilo de dente de rato, certo? Ela é mais fixa, ela é mais traumática, certo? Então, de uma forma geral, é uma pinça que é menos utilizada para essa finalidade, tá bom? As principais mesmo é Kelly, Criley e a Halsted, que vai ser a mais utilizada. Tem muita gente também que usa mixta dependendo da cirurgia. E a outra pinça, essa daqui eu vou colocar para vocês, principalmente pensando aí em HP cirúrgico para vocês, é a pinça Satinski. Ela também é uma pinça do tipo hemostática, mas só quem basicamente utiliza ela é cirurgião vascular, tá? Então, já tá aí, porque de uma forma geral ela já estava na apresentação, na urologia dificilmente vocês vão ver aí uma Satinski. E ela também está um asterisco aí porque ela tem a finalidade de hemostasia, certo? Mas por ela ser mais voltada para cirurgiões vasculares, ela também pode se encaixar lá como especiais. Vamos para a exposição, né? Então, como eu já falei para vocês, eu quero expor determinados tecidos e aí no tempo cirúrgico de exposição eu posso dividir os instrumentais cirúrgicos em dinâmicos ou autoestáticos. Como o próprio nome está dizendo, dinâmico. Eu preciso da minha força muscular para que aquele instrumental, para que aquela exposição ela fique fixa. Eu preciso da minha força muscular. O autoestático não. No momento que eu regulo o instrumental e prendo o instrumental, de uma forma geral, ele fica parada aquela exposição. Então, esse é o primeiro ponto. Então, todos os instrumentais aqui que vão ser de exposição dinâmica, você vai ter que fazer força, certo? Para que você mantenha exposto. Os autoestáticos não, você regula, né, basicamente a exposição que você deseja e aí você prende, tá bom?
Então vamos lá. Primeiro, cara, não tem como você ir lá para instrumentar, o professor Rui ou o residente falar Farabelf e você não saber. Esse é o especial que você... Perdão, esse é o instrumental de exposição que você precisa saber, é o Farabelf. Existem Farabelfs de diversos tamanhos. Basicamente é isso, certo, gente? É esse instrumental em que é uma parte, seja qualquer uma das duas. Você vai ficar segurando e expondo o tecido, né? Por exemplo, segurando lá a pele, tecido celular subcutâneo, ou às vezes uma aponeurose, depende aí da incisão. E a outra parte você vai colocar os seus dedos. E aí você, a partir disso, vai ficar puxando, né? Vai ficar expondo aquele órgão que você quer expor. Tudo bem? Então, Farabelf é um instrumental que ele vai chegar assim, Farabelf, você tem que pegar e já entregar logo, tá bom? O próximo instrumental é o Doyan, né? O instrumental de Doyan, ele é um instrumental bastante utilizado também para a abertura de cavidades abdominais. Aí você já percebe que já é um instrumental mais robusto, é um instrumental que ele tem uma pegada mais firme. Então aqui no Farabelf você vai colocar basicamente os dedos. Aqui no Doyan não, você vai ter que segurar realmente como se, com toda a mão. Tudo bem? Você tem aqui apoios que você coloca aqui a porção hipotenar da mão e aqui a porção tenar da mão, tá bom? O afastador de Deaver, ele é muito utilizado em cirurgias torácicas, principalmente devido a essa curvatura, ela seguir basicamente a curvatura do pulmão. Não vai ser o nosso caso aqui, por exemplo, na urologia. A válvula maleável, às vezes eu quero expor em alguma estrutura da cavidade abdominal e eu não tenho um instrumental de exposição apto para aquela curvatura, o que eu posso fazer? Eu pego uma válvula, essa válvula é reta, tá, gente? E aí o profissional, né, o cirurgião, o instrumentador, ele faz curvas nessa válvula para que ele possa, de uma forma geral, enfim, inserir esse instrumental em algum local para conseguir fazer a exposição necessária. E a última, válvula suprapúbica, como o próprio nome está dizendo, tá? Suprapúbica, tu vai colocar acima do pubis para que você consiga expor estruturas da região pélvica. Aqui, quando a válvula suprapúbica, ela pode ser utilizada principalmente para cirurgias abertas de órgãos pélvicos, que aí, a partir disso, você já sabe que dentro da urologia você tem vários órgãos pélvicos e a válvula suprapúbica, nesse tipo de cirurgia aberta da urologia, ela pode ser utilizada. Agora vamos para o autoestáticos. Existem vários aqui, né? Esse primeiro é o afastador de Addison. Não é tão utilizado na urologia, mas ele é bastante utilizado na cirurgia vascular. Se um dia vocês forem ver, por exemplo, uma anastomose para fazer diálise, né? A cirurgia ela utiliza-se desse afastador de Addison, né? Por exemplo, você vai abrir essa região próximo da região cubital para fazer as anastomoses, né, entre arteriovenosas, para fazer as fístulas arteriovenosas para a realização de diálise. Então você vai utilizar esse afastador de Addison. Ele também é utilizado, né, na literatura está dizendo que é utilizado na neurocirurgia, etc., mas normalmente é mais utilizado mesmo na cirurgia vascular, que a gente tem mais ou menos uma visão dele. O afastador de Gosset ou laparostato, cortou aqui, mil perdões, tá, gente? Mas é laparostato, como o próprio nome está dizendo, laparotomia. Você está tendo você está realizando uma incisão e aí você está expondo o quê? Cavidade abdominal. Então, o Gosset ou laparostato, ele vai ser o afastador autoestático da cavidade abdominal. E quando você pega o afastador o laparostato, o afastador de Gosset, e coloca junto com a válvula suprapúbica, Bruno, válvula suprapúbica está aqui, ó. Olha a válvula suprapúbica. Eu quero fazer uma cirurgia em que eu preciso ter o acesso abdominal e eu também preciso ter acesso pélvico. Beleza, eu vou pegar o afastador de Gosset juntamente com a válvula suprapúbica e gerar um Balfour. Beleza? Então, é um outro instrumental de exposição que vocês podem ver lá de acordo com a cirurgia que vocês estiverem acompanhando. Não é o foco da urologia, mas também para afastar principalmente regiões da caixa torácica, você tem um finoqueto. Basicamente você vai colocar essa porção aqui em um arco costal, essa outra posição no arco costal, e aí você fica realizando o afastamento
aumenta, né, o espaço intercostal, afastando os dois arcos costais, e a partir disso você tem acesso à cavidade torácica. E aí você tem vários especiais, tá, gente? Esses especiais, vou ser muito sincero com vocês, eu vou focar principalmente no que a gente mais vocês podem ver. Esse vocês vão ver bastante, é a pinça de Bacchus. Olhando ela, vocês olham assim, cara, ela é extremamente traumática. Então, para que é utilizada a pinça Bacchus? Principalmente duas coisas. A primeira coisa, ela vai clampear campos cirúrgicos. Ai, meu Deus, Bruno, o que é campo cirúrgico? Eu nunca entrei num centro cirúrgico. É basicamente os panos, certo? Aqueles panos, aí você quer prender aqueles panos, você quer prender, às vezes, um instrumental lá no pano, enfim, né, nos campos cirúrgicos, você vai utilizar essa pinça de Bacchus. Esse é o primeiro ponto, né, a primeira utilização dela. Uma outra utilização é para que você realize exérese. Bruno, tu não falou de exérese. Exérese é quando você retira o órgão do paciente. Então, por exemplo, você vai fazer uma exérese do apêndice vermiforme. Você foi lá, fez toda a hemostasia do apêndice, tudo bonitinho, cortou o apêndice vermiforme. Você tem que pegar o apêndice vermiforme. Aquele tecido vai sair do corpo. Então você não pode perder. Porque imagina, um apêndice caiu lá na cavidade abdominal, vai fugir o apêndice. Não. Então você pega essa pinça Bacchus, coloca no apêndice vermiforme, ela vai segurar firme aquele apêndice, aquele tecido e vai puxar. Tudo bem? Gente, pelo amor de Deus, tem situações que você não pode utilizar ele no apêndice, mas eu quero que vocês entendam basicamente como é essa função, né? Você vai retirar qualquer tecido que você não vai utilizar, né? Não vai ficar no corpo do paciente, então você não tem problema tanto em traumatizar, perfurar basicamente aquele tecido, aquele órgão, enfim, aquela peça anatômica. Aqui tem várias pinças, gente, que basicamente eu quero que vocês só olhem, certo? E tenham noção. Porque dificilmente vocês vão observar, pelo menos eu, quando acompanhei, eu não vi. A pinça de Pean, ela pode ser utilizada principalmente em alças intestinais. A pinça Allis é outra pinça que é utilizada para exérese. Às vezes vocês podem observar ela, certo? Então, me dá uma Allis. A Allis, basicamente, ela é bem longa. Vocês podem perceber aqui, às vezes vocês não estão com essa percepção de tamanho, mas ela é uma pinça bem longa. Então, às vezes, poxa, eu quero puxar, fazer uma exérese de algum tecido que ele está profundo na cavidade abdominal. Aí você pode utilizar a Allis. Pinça Cherron vocês conhecem porque vocês passaram em HP3 e vocês viram lá como se deve fazer o PCCU. Cherron especificamente para cirurgias ginecológicas. Vamos passar, vamos embora. Pinça Collin e pinça Duval são duas pinças também utilizadas para cirurgias gastrointestinais. Duval, aí você pode decorar aqui que essa pontativa dela parece um D, certo? E você também tem a Baby Call, certo? Também utilizada para cirurgias abdominais. Só voltando, a pinça Collin ela também pode ser chamada de coração, tá? Olha a pontativa dela. Então, chegou lá na instrumentação, me dá uma Collin, beleza. Perdão, não vai chamar de Collin, vai chamar, me dá a coração. Normalmente o pessoal vai chegar e fazer esse termo, me dá a coração. Aí você vai entregar ela, tá bom? E por fim, os famosos clamps intestinais, existem vários tipos de clamps, né? Eu falei logo clamps intestinal porque eles logo vêm na nossa cabeça, tá? Mas existem vários tipos de clamp. Você tem clamp intestinal, você tem clamp bronquial, você tem clamp que você pode utilizar em cirurgias otorrinolaringológicas. Então você tem vários tipos de clamp. Basicamente são instrumentais de preensão, né? E que esses instrumentais, basicamente, eles são atraumáticos. A característica dos clamps é a atraumaticidade, tá bom? E por fim, síntese, né? Principalmente representado pelos porta-agulhas. E aí, nesse ponto, né, nós temos dois tipos. Aí eu quero que vocês foquem nesse, o de um Mayo-Egger, certo? Esse porta-agulha de Mathieu, ele é muito utilizado na odonto, tá? Então é um porta-agulha que eu já fui muito acostumado a utilizar ele, tudo bem? Às vezes a cirurgia plástica pode utilizar, mas como aí eu falo por mim, eu nunca acompanhei uma cirurgia plástica, eu não sei, né? E também nunca perguntei se eles utilizam bastante. Mas o que é o grosso mesmo, pode ter 99% vai utilizar, é o Mayo-Egger, certo? Se vocês olharem, às vezes, quando vocês olharem mesmo na prática, vocês vão ver que o porta-agulha de Mayo-Egger, ele tem como se fosse uma canaleta na sua ponta ativa, tá, gente? Então, como é que você diferencia o porta-agulha, por exemplo, de uma pinça
hemostática, porque ele parece a mesma coisa. Primeiro, você pode olhar a ponta ativa, certo? Percebam aqui as ranhuras dele, você tem essa canaleta, sempre tem essa canaleta, certo? Uma outra característica é que alguns porta-agulhas, quando eles têm a ponta divídia, esse daí é como se fosse um material, tá? Em que ele dá uma maior sustentação para segurar a agulha, tá? Às vezes, essa porção aqui dos anéis, ela é mais dourada, certo? Então, mais uma forma que você pode diferenciar o porta-agulha, né, visual, logo de cara, o porta-agulha, por exemplo, de uma pinça hemostática. E assim, conforme vocês vão indo, vocês vão perceber que essa porção de fulcro do porta-agulha, ela é mais robusta, certo? Em relação às pinças hemostáticas. É uma outra característica que de longe, conforme vocês vão pegando o jeito, você não vai ficar olhando, vai abrir a pinça. Não, você olha, não, isso daqui é o porta-agulha. E aí, basicamente, no máximo, você só abre só para confirmar, tá bom? E aí, Bruno, eu vou montar a mesa lá? Provavelmente não, tá? Provavelmente não. Quem vai montar é bem provável que seja o profissional técnico de enfermagem que vai instrumentar, que pode instrumentar, certo? Porque quem vai instrumentar, na verdade, vai ser vocês. Então sempre vai ter um técnico que ele vai montar a mesa, que vai ajudar na montagem da mesa. Às vezes o residente também ajuda a montar a mesa, porque tem aqueles instrumentais especiais que é do próprio residente, então ele ajuda a montar a mesa. Mas aí tem umas regras específicas, certo? Tem algumas coisinhas aqui que é a posição do bisturi e a posição do porta-agulha, que é assim, gente, isso daqui, só olhando na prática, certo? Basicamente é a posição se ele estiver montado ou se ele não estiver montado. O que é o bisturi montado? Com a lâmina. Então, se ele estiver montado, a lâmina tem que ser voltada para você. Você está de frente à mesa cirúrgica, a lâmina vai estar como se estivesse na sua direção. Se for ao contrário, estiver desmontada, na verdade a porção do cabo, que é a porção mais boleada, vai estar voltada a você, certo? Se a gente se encontrar, eu mostro com mais calma isso para vocês. E a posição do porta-agulha é o mesmo sentido. Se ele estiver com a agulha voltada para você. Se não, ele estiver desmontado, somente sem as agulhas, ele vai estar com os anéis voltados para você, tá bom? Enfim, na prática a gente consegue observar isso melhor, tá bom? Características aqui, certo? Quando você for montar, você vai colocar em ordem, né? Uma do ladinho da outra. Primeira coisa, primeiro sempre curva, depois sempre reta. Bruno, pelo amor de Deus, o técnico montou errado. Não fala nada, certo? Deixa ele montar do seu jeito e te vira. Tenta identificar e criar a sua lógica, entender a lógica que ele montou, certo? A gente precisa ter muito cuidado, porque ali é um ambiente que não é nosso, certo? É um ambiente que a gente está se adaptando. Então, olha primeiro, ele colocou a reta primeiro, depois ele colocou a curva, não tem problema, certo? Então, primeira regra, mas se você for montar de forma didática, bota na sua cabeça que primeiro vem as curvas e depois vem as retas. Primeiro, traumaticidade. Primeiro você coloca as pinças de menor traumaticidade e depois de maior traumaticidade. Então, quando você pegar, por exemplo, uma pinça anatômica com aquelas ranhuras perpendiculares ou aquela dente de rato, qual é a que vem primeiro? Aquelas com as ranhuras. A dente de rato vem depois. Por exemplo, vem uma Kelly e uma Crile. A Kelly, ela tem as ranhuras até a porção 2/3 da ponta e a Crile ela vai até o final. Primeiro vem a Kelly porque ela é menos traumática, depois vem a Crile porque ela é mais traumática. Então vocês têm que seguir essa regra. E por fim, né, quando no tempo cirúrgico de exposição, primeiro vem os dinâmicos, então primeiro vem o Farabeuf e depois vem os autoestáticos. Então lá na urologia, se você tiver uma cirurgia, tiver a sorte, né, de estar instrumentando uma cirurgia aberta, por exemplo, lá uma cirurgia que ele vai abrir o reto peritônio para observar o rim, aí vocês têm que primeiro vem o Farabeuf e depois vai vir o Gosset. Então vamos lá, né? Eu tentei fazer aqui uns esqueminhas para que vocês possam entender, tá bom? Então aqui está o paciente, certo? E aí aqui no paciente vocês estão vendo aqui é como se fosse o umbigo do paciente, esse vermelhinho, tá bom? E aqui vai ser o local da cirurgia, o que está em verde. Então eu vou fazer uma cirurgia
Supraumbilical, para cima. Como é que você vai se posicionar? E pelo amor de Deus, gente, de uma forma geral, esse posicionamento, de novo, é um posicionamento que está lá nos livros, que a gente aprende. Às vezes isso muda bastante, de acordo com a especialidade, de acordo com o cirurgião, de acordo com as características. Sempre quem vai mandar é o cirurgião, certo? Ele vai falar, tipo, fulano, discente, aluno, tu vai ficar aqui. Tu fica. Mas se ele não falar nada, siga essa regra. Então, cirurgias supraumbilicais. Aqui é o umbigo, aqui é o local da cirurgia. Então, cirurgião sempre do lado direito, certo? Então, supraumbilical, cirurgião do lado direito. Na sua frente, no lado esquerdo, vai estar o auxiliar e você vai ficar do lado do auxiliar, porque vocês vão instrumentar. Então, nesse caso aqui, gente, vocês... Dificilmente na urologia vai ter uma cirurgia supraumbilical. Vamos pensar assim, né? Normalmente cirurgia torácica. Então, nesse caso, você iria ficar à esquerda do paciente, à esquerda do primeiro auxiliar. Tudo bem? Se tivesse um segundo auxiliar, ele ficaria bem aqui. E olha a disposição da mesa cirúrgica. E vamos supor que você vai ser um instrumentador, certo? Você vai colocar os instrumentais nessa posição. Então, presta bem atenção. O teu olhinho é o laser. Tu tá olhando. Pensa que o laser é o teu olho. Então, tu primeiro vai colocar diérese. Ó, vou puxar agora teu olho. Diérese. Preensão. Sempre a diérese começa próximo do paciente, certo? O primeiro tempo cirúrgico sempre próximo do paciente. Diérese, aí tu vai seguindo. Preensão. Hemostasia. Exposição. Especiais e síntese. Então tu vai seguir, ó, esse sentido aqui, certo? Então tu vai seguir esse sentido aqui, que é o sentido horário. Deixa agora eu fazer uma mágica aqui, certo? Ele girou na posição no sentido horário para que você possa entender como é que vai ser, tá? Regrinha, certo? Olha a regra, é a regra das consoantes. Cirurgia supraumbilical. Supraumbilical. Supra começa com consoante. Cirurgião do lado direito. Direito começa com D, consoante. E olha o sentido, deixa eu voltar. Sentido horário. Horário começa com H, também consoante. Então lembra, regra da consoante, aí sempre. Cirurgia é uma cirurgia torácica. Então é supraumbilical. Cirurgião do lado direito. A disposição da mesa cirúrgica sempre no sentido horário. Mas agora, normalmente na urologia, as cirurgias são infraumbilicais. E aqui vai ser o posicionamento. Esse é o posicionamento que vocês têm que memorizar. E isso daqui, no dia que eu fui instrumentar com o professor Rui, que foi um prazer enorme, foi uma cirurgia de hérnia inguinal, que eu amei essa cirurgia, uma cirurgia bem tranquila, bem simples, mas que eu sempre quis acompanhar, eu me posicionei dessa mesma forma. Foi igualzinho, gente, igualzinho. Então o professor Rui ficou aqui, ó, no lado esquerdo do paciente. Do lado direito do paciente ficou o residente e eu fiquei do lado do residente. Deu para sacar? E a mesa cirúrgica, onde é que vai ficar? Vai ficar bem aqui. E olha só como é que fica. Como deveria estar, por favor, né? Porque no meu caso, quem fez toda a montagem foi o técnico, certo? E aí eu olhei, opa, entendi a lógica dele e aí eu consegui instrumentar, tá? Olha só, agora vou fazer a mesma mágica. Tá aqui. Olha para onde vai rodar. Sentido anti-horário. Então aqui você tem a regra da vogal. Vamos lá? Cirurgia infraumbilical. Infra começa com I. Cirurgião sempre no lado esquerdo. Esquerdo começa com E, vogal. Deixa eu voltar. Disposição da mesa, da mesa de instrumentação, da mesa cirúrgica, da mesa de instrumentação, perdão, sempre eu me confundo. De uma forma geral, ela vai fazer uma disposição no sentido anti-horário. Anti-horário começa com A, vogal. Beleza? Então, só para que vocês possam comparar, aí é o momento que você para o vídeo, dá uma olhada e verifica como é a disposição em uma cirurgia supra,
em uma cirurgia infraumbilical, percebam que as disposições elas vão ser diferentes, tudo bem? Então, pessoal, é isso, né? Eu tentei aí dar mais ou menos um apoio para vocês nessa questão. O pessoal do HP cirúrgico não utiliza essa aula, somente essa aula, para que vocês possam estudar para instrumentação, mas já é uma ideia, tá? E, enfim, aproveitem, cara. Aproveitem, utilizem o professor Rui. Não é porque eu estou como monitor de urologia agora, mas ele realmente é um excelente profissional. Tentem sugar o máximo dele e podem ter certeza, gente, o que vocês estão vendo hoje na urologia, se você for da UPA, se você for da unidade da estratégia de saúde da família, onde você estiver, você vai pegar tipo paciente com cólica nefrética, você vai pegar paciente com HPB, você vai pegar paciente com ITU recorrente, isso em várias especialidades. Enfim, estou no Med7, estou na ginecologia, teve lá uma paciente com ITU recorrente. Paciente com HPB é super comum nas UPAs, enfim, gente. Então aproveitem, e para quem for lá no HC, instrumentar lá com o professor Rui, se proponha, certo? Ele é muito paciente, pode ter certeza que ele vai ajudar bastante. O primeiro ponto para você dar na tua vida, se for com o professor Rui, pode ter certeza que pode se acalmar, que tu tá em boas mãos, tudo bem? Então, é isso, gente. Obrigado e qualquer coisa, tamo junto. Falou!